Boa noite, vamos seguir aqui com o livreto Provações, da revista O Cristão. O tema que a gente vai é Deus em tudo. Nada ajuda o cristão a suportar as provações de seu caminho como o hábito de ver Deus em tudo. Não há circunstância, por mais trivial ou comum que seja, que não possa ser considerada como um mensageiro de Deus. O livro de Jonas ilustra essa verdade de uma maneira muito marcante. Ali, aprendemos que não há nada comum para o cristão. Nada, nada é um curso aleatório de eventos. Tudo é extraordinário. As coisas mais comuns, as circunstâncias mais simples, exibem na história de Jonas evidências de interferência divina. Para ver essa característica instrutiva, não é necessário entrar em uma exposição detalhada do livro de Jonas. Precisamos apenas notar uma expressão que ocorre várias vezes ali, a saber, o Senhor preparou. Jonas, capítulo 1, versículo 17, capítulo 4, versículo 6, 7 e 8. Vamos lá. Um grande evento. Só relembrando aos irmãos aqui, se algum irmão que está em comunhão quiser corroborar, fazer um comentário, pode interromper aqui a leitura ou deixar quando der uma pausa. De vez em quando vou estar dando uma pausa para saber se algum irmão quer trazer algum pensamento. Um grande evento. No capítulo 1, o Senhor envia um grande, estou falando evento, mas é um grande vento. Corrigir aqui, irmão. Um grande vento. No capítulo 1, o Senhor envia um grande vento para o mar. E este vento tinha uma voz solene para os ouvidos do profeta. Se ele estivesse alerta para ouvi-la, os pobres marinheiros pagãos, sem dúvida, já haviam se deparado muitas vezes com uma tempestade. Mas essa era especial e extraordinária para alguém a bordo. Embora este alguém estivesse dormindo no porão do navio. Em vão, os marinheiros tentaram neutralizar os efeitos da tempestade. Nada funcionaria até que a mensagem do Senhor chegasse aos ouvidos daquele a quem foi enviada. Um grande peixe, um grande peixe. Seguindo Jonas um pouco mais, percebemos outro exemplo de Deus em tudo. Ele é trazido para novas circunstâncias, mas ele não está além do alcance dos mensageiros de Deus. O cristão nunca se encontra em uma posição na qual a voz de seu pai não possa alcançar seu ouvido, ou a sua mão não possa ser vista, pois sua voz pode ser ouvida e sua mão vista em tudo. Assim, quando Jonas foi lançado ao mar, abre aspas,
Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Fecha aspas. Aqui também vemos que não há nada comum para o Filho de Deus. Um grande peixe não era incomum. Há muitos deles no mar. No entanto, o Senhor preparou um para Jonas, a fim de que ele pudesse ser um mensageiro de Deus para a sua alma. A aboboreira. No capítulo 4, encontramos o profeta sentado ao oriente da cidade de Nínive, de mau humor e impaciente, angustiado porque a cidade não havia sido subvertida e rogando ao Senhor que lhe tirasse a vida. Ele parece ter esquecido a lição aprendida durante a sua permanência de 3 dias nas profundezas e, portanto, precisava de uma nova mensagem de Deus. E o Senhor Deus preparou uma aboboreira. E isso é muito instrutivo. Certamente, não há nada incomum na mera circunstância de haver uma aboboreira. Mas a aboboreira de Jonas exibia traços da mão de Deus e forma uma importante ligação, na cadeia de circunstâncias pela qual o profeta estava passando. A aboboreira, a aboboreira agora, como o grande peixe antes, era o mensageiro de Deus para a sua alma. Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Ele tinha desejado partir antes, mas seus desejos eram mais o resultado de impaciência e tristeza do que um santo desejo de partir e estar em descanso para sempre. Foi a penosidade do presente e não a felicidade do futuro que o fez querer morrer. Um verme é o que normalmente acontece. Muitas vezes estamos ansiosos para nos livrar da pressão presente, mas se a pressão fosse removida, o desejo cessaria. Se ansiamos pela vinda de Jesus e pela glória de sua abençoada presença, as circunstâncias não fariam diferença alguma. Deveríamos, então, desejar ardentemente sair das circunstâncias agradáveis, assim como das de pressão e tristeza. Jonas, enquanto estava assentado sob a sombra da aboboreira, não pensou em morrer. E o próprio fato de ter se alegrado extremamente com a aboboreira provava o quanto ele precisava daquele mensageiro especial do Senhor. Isso serviu para manifestar a verdadeira condição de sua alma. No entanto, a aboboreira era apenas um elo na cadeia, pois o Senhor enviou ou preparou um verme. E esse verme, insignificante como era quando visto à luz de um instrumento,
Foi, no entanto, tanto o agente divino como foram o grande vento ou o grande peixe. Um verme, quando usado por Deus, pode fazer maravilhas. Ele secou a aboboreira de Jonas e o ensinou, assim como nos ensina uma lição solene. É verdade que era apenas um agente insignificante, cuja eficácia dependia de sua conjunção com os outros. Mas isso apenas ilustra, mais notavelmente, a grandeza da mente de nosso Pai. Ele pode preparar um verme e ele pode preparar um veemente vento oriental. E ele pode fazer os dois, embora tão diferentes, instrumentos de seus grandes desígnios. No grande e no pequeno. Em uma palavra, a mente espiritual vê Deus em tudo. O verme, o peixe e a tempestade são todos instrumentos em sua mão. Os agentes mais insignificantes, assim como os mais esplêndidos, executam seus fins. O vento oriental não teria se mostrado eficaz, embora tivesse sido sempre tão veemente, se o verme não fizesse primeiro o seu trabalho designado. Quão impressionante é tudo isso! Grandes e pequenos são termos em uso apenas entre os homens e não podem ser aplicados a ele, que se curva, abre aspas, que se curva para ver o que está nos céus, bem como na terra. Salmos 113, versículo 6. Jeová pode contar o número das estrelas e, enquanto isso, pode tomar conhecimento de um pardal que está morrendo. Nada é grande ou pequeno para Deus. O crente, portanto, não deve encarar nada como um vento aleatório, pois Deus está em tudo. É verdade que ele pode ter de passar pelas mesmas circunstâncias, enfrentar as mesmas provações, como os outros homens, mas não deve enfrentá-las da mesma maneira, nem elas, trans, nem elas transmitem a mesma mensagem ao ouvido dele. Ele deveria ouvir a voz de Deus e prestar atenção à sua mensagem na ocorrência mais insignificante, assim como na mais significativa do dia. A desobediência de um filho ou a perda de uma propriedade, o fracasso de um servo ou a morte de um amigo devem ser todos considerados como mensageiros divinos para a sua alma. Vou dar uma pausa aqui agora.
O grande problema nosso é a nossa memória curta. Por exemplo, a gente está lendo esse livro aqui agora, tá ouvindo uma mensagem dessa, né? Muito bela, muito bonita, que glorifica a Deus e chama a atenção da gente. E a gente medita aqui, mas amanhã ou daqui a pouquinho acontece algo e a gente fica atribulado e esquece de que Deus está em tudo. É o nosso problema, a nossa fraqueza é essa, uma das, né? Por isso que é muito bom a gente ter um exercício assim de paciência e de oração, porque sempre quando vem alguma coisa, alguma aflição na nossa vida, a gente quer dar logo algum resultado, fica desesperado, mas primeiramente orar, falar com o Senhor, né? Se a gente não esquecer, a gente precisa desses exercícios aí, sim, porque Deus está sempre nos ensinando aqui no mundo. É o lugar, como os irmãos até falam, que a nossa escola é aqui. E eu vou ser sincero que eu sou o primeiro a esquecer, viu? Estou falando aqui não é porque eu tenho esse exercício ao pé da letra, mas eu sou o primeiro a esquecer. Mas que é muito bom a gente ler, ouvir junto isso aqui, é maravilhoso. Hoje mesmo a gente viu aí o que aconteceu, né? A irmã contou o fato de hoje aí, e com certeza a gente fica um pouco desesperado, mas depois de ouvir isso aqui, essa experiência que foi trazida hoje por Deus para a família aí, né, da irmã, ela já pode começar a exercitar a memória também, a oração, né, a paciência também. Assim como nós, né? Porque vem, o Senhor disse assim, as aflições existirão aqui no mundo. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Com certeza, nesse momento, alguns de nós aqui estamos passando por alguma aflição, seja pouquinha ou uma aflição muito maior. Oração e paciência. Essas duas coisas. A paciência porque faz com que a gente fique esperando o resultado do Senhor. Eu só vou falar até aqui mesmo. Não sei se algum irmão quer comentar algo aí. Senão, a gente continua. É muito importante realmente esse assunto, porque a gente costuma olhar para as circunstâncias como as outras pessoas, né? Por estarmos aqui ainda, né, no mundo e cercado, né, de pessoas que ainda estão no mundo, termina que fica tipo um hábito, né? Então as pessoas, o acidente que acontece, né, uma perda de emprego, a conquista de um emprego, e a gente fica olhando como se fosse natural, né? Tudo que acontece, é normal, é assim mesmo, e eu tô aqui na Terra, então se eu compro, se eu vendo, se eu me acidento, se adoeço, é normal, isso acontece com todo mundo. Mas é aí que está o cerne da questão, né, que o escritor está tentando nos mostrar, é que nós precisamos ver Deus em tudo, porque agora nós somos outra criação. Por mais que nós estamos misturados com a velha criação,
nós não somos mais da velha criação. Nós, graças a Deus, nós somos uma nova criação em Cristo. Então é importante olharmos, a partir de então, de forma diferente para as circunstâncias. Como está essa história bem ilustrada aí, né, do Jonas, né? Em cada coisa tinha Deus ali falando com ele. Então é muito importante realmente essa mensagem, é uma mensagem urgente, porque a gente termina, como eu falei anteriormente, se acostumando, né, no dia a dia da nossa vida aqui na Terra, e perdemos muito, muito com isso. As oportunidades de darmos graças ao Senhor, de exercitar a fé, a paciência, até mesmo outros irmãos ou pessoas que podem ser, né, salvas ali através de atitudes ou de exemplo da palavra de Deus em nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas circunstâncias. E aí, além disso, uma oração muito importante que nós podemos fazer é não perguntar ao Senhor por que isso está acontecendo comigo. E a gente tem essa, quando lembramos do Senhor, temos, né, no geral, essa mania de perguntar por quê, principalmente quando é algo mal que está acontecendo em nossas vidas. Aí, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Eu acredito que a melhor pergunta é para quê? Para que isso está acontecendo comigo? E não por quê, mas o para quê. Então, para que isso? Porque para que isso está acontecendo? Então, o Senhor, se a gente orar, né, com sinceridade e querendo de fato fazer a vontade do Senhor, Ele vai nos mostrar, né? Então, seja na menor circunstância, na nossa visão, é claro, quanto na maior circunstância. Então, é importante perguntarmos para quê, né, isso está acontecendo. E aí, certamente, o Senhor vai nos mostrar o que Ele quis com aquilo ali que passamos, seja mal ou seja bem, né, para que a gente possa glorificar ao Senhor, outras pessoas também passarem a crer, a ouvir. Eu vou um relato bem breve aqui, não vou entrar muito em detalhe, mas eu já tive alguns acidentes, né, na minha vida, alguns acidentes de trânsito e tal. E aí no meu último acidente de trânsito, agora foi só para resumir para os irmãos, eu tive acidente de carro, de moto, e o último foi de bicicleta. Eu falei, só falta agora de avião. Eu não vou andar de avião. Aí o último foi de bicicleta, e eu fiquei me perguntando, né, para quê? E falei, o que acontece? E aí fui parar de novo no hospital. E eu tive uma experiência totalmente diferente de antes de conhecer a verdade. Os outros acidentes foram todos antes de conhecer a verdade. Eu falei, bom, agora já conheço a verdade, certamente não vai acontecer mais nenhum acidente comigo. Mas aí depois de conhecer a verdade, veio o acidente de bicicleta. E eu fiquei me perguntando para quê, né? E perguntando também ao Senhor. E lá no hospital, então, no lugar que eu fiquei, eu tinha várias pessoas, né, ali, e que também iam passar por cirurgia. E aí senti ali de falar com eles também da palavra, né? Tinha pessoas que eram evangélicas ou tinham sido, umas estavam afastadas, parece. E aí eu comecei a falar, né, da verdade agora que eu conhecia, né? E fui falando para eles ali. E acho que eu fiquei uns 2 ou 3 dias, e foi muito interessante, porque eu vi como ficou recíproco, eles aceitaram muito bem a verdade e gostaram de ouvir a verdade, e até parece, se me falha a memória, que um falou, que bom que você está aqui. Tipo, é isso mesmo, que bom que você veio para cá e tal. E eu já tinha passado por algumas cirurgias, então eu estava muito tranquilo quanto a passar de novo por cirurgia, porque eu já tinha feito umas trocentas cirurgias, então eu estava ali mais que tranquilo. E eles eram e eu fazia a primeira cirurgia. Então estavam muito aflitos com a questão da cirurgia, e graças ao Senhor eu pude tranquilizar aquelas pessoas ali,
inclusive as enfermeiras e todo mundo que vinha, porque falava, como você está tranquilo. E aí eu ficava brincando no quarto ali da espera, né, para a cirurgia. Quando eu terminava a cirurgia de novo, eu voltava ali brincando e dando risada e ouvindo louvores. Então foi um momento bem diferente da minha vida. Então eu acredito que o Senhor ali trabalhou muito comigo mesmo, foi para que eu entendesse muita coisa, aprendesse muita coisa, e certamente também para aquelas pessoas que estavam ali naquele quarto de cirurgia, da espera para a cirurgia. Então é isso, né? A gente era algo que no passado para mim era algo muito triste, muito complicado. Aí eu recebi, acho que mensagens até às vezes da minha família, alguém me ligou falando, tem que ver, pode ser que tá em pecado e tal, né? Como é que tá? Porque tá acontecendo acidente demais com você. Então, eu passei a ter outros olhos agora para os acidentes, para as coisas que parecem ser males que vêm da minha vida, né? Então vi que realmente o Senhor está em tudo, está em todas as circunstâncias, e a gente só precisa confiar nele, acreditar que ele tem todos os fios de cabelos da nossa cabeça contados e não cai nenhuma ave, né? Não cai nada do céu sem que ele permita que aconteça. É, isso aí. Danilo Barbudão, quer começar É, daqui a nove e sim, meia? aham, eu vou trazer um versículo aqui agora que Isaac falou o que aconteceu com ele e me remeteu aqui a 2 Coríntios 1:4. E realmente, como o irmão falou, né, que ele já tinha passado pelas cirurgias e estava tranquilo, e muita gente ali não tinha passado, estava sendo a primeira. E é isso que a Bíblia fala, né, que Deus, às vezes, muitas das vezes, claro, né, faz com que passamos por várias situações para que depois a gente ajude outros irmãos a passar por aquela mesma situação. Como é que a gente pode dar uma palavra de conforto, sendo que a gente nunca passou por aquilo? Como é que a gente vai entender? E realmente eu acredito que seja assim mesmo. Também já passei por muitas e sei que hoje eu posso falar com propriedade pelo que eu já passei e ajudar outras pessoas, não só com a palavra, com minha experiência, né? Mas também com a experiência vivida na vida que tenho hoje em Cristo, né? Que com certeza é totalmente diferente. Foi o que o irmão Isaac falou. Né? Vou ler só essa passagem aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Agora eu vou continuar a leitura aqui, né? Se ninguém tiver mais nada para falar, vou dar um tempinho mais ainda, né? Continuar aqui. Projetos.
insondáveis de Deus. Assim também, quando olhamos ao nosso redor no mundo, Deus está em tudo. O derrubar dos tronos, o colapso dos impérios, a fome, a pestilência e todos os eventos que ocorrem entre as nações exibem traços da mão de Deus e proferem uma voz para o ouvido do homem. O diabo procurará roubar do cristão a verdadeira doçura desse pensamento. Ele o tentará a pensar que, pelo menos, as circunstâncias comuns da vida cotidiana não exibem nada de extraordinário, mas são as que acontecem aos outros homens. Mas não devemos ceder a ele nisso. Nós devemos começar todas as manhãs com esta verdade vividamente impressa em nossa mente. Deus está em tudo. O sol que viaja ao longo dos céus em esplêndido brilho e o verme que rasteja ao longo do caminho foram igualmente preparados por Deus. E, além disso, ambos poderiam cooperar no desenvolvimento de seus insondáveis desígnios. Eu observaria, em conclusão, que o único que andou na lembrança permanente da verdade preciosa e importante acima foi nosso bendito Mestre. Ele viu a mão do Pai e ouviu a voz do Pai em tudo. Isto aparece preeminentemente na ocasião dos mais profundos sofrimentos. Ele veio do jardim do Getsemane com aquelas memoráveis palavras: Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Assim, ele reconheceu da maneira mais completa que Deus está em tudo. A grandeza de Deus demonstrada em seus tratamentos com Jó. O livro de Jó nos mostra, como nenhum outro livro, como Deus controla todas as coisas para realizar seus propósitos de bênção para os seus. A maneira complexa pela qual Deus une as ações de Satanás, da esposa de Jó, de seus 3 amigos e do humilde Eliú para realizar seus propósitos é uma testemunha de seu grande poder, sabedoria e entendimento. Jó era um objeto especial do favor de Deus. E o livro é dado como uma demonstração de como as provações nas quais ele nos coloca são para o nosso bem e bênção. A melhor bênção na leitura do livro não se encontra no entendimento de todas as discussões complexas, mas em ver o fim dos caminhos de Deus para com Jó, que ele é misericordioso. Acreditamos que o Senhor nos deu este livro para nos ajudar enquanto passamos por provações. A obra de Satanás. Satanás é o primeiro agente usado. Jeová chama a atenção para a vida perfeita e reta de Jó. Satanás sugeriu que Jó era piedoso por causa da proteção e bênção que Deus lhe deu
e prontamente propôs um plano que ele achava que faria com que Jó amaldiçoasse a Deus. O Senhor Jeová permite isso com certas restrições que não permitem que ele vá além da razão de Deus para a aprovação. Satanás pode ser um agente em nossas provações, mas Deus está acima de tudo e Satanás não pode ir além do, do que Deus permite. Satanás foi imediatamente para medidas extremas de morte e destruição, doenças corporais e sofrimento, procurando refutar o que Deus lhe dissera e fazer com que Jó fracassasse. Não houve cuidado com o bem-estar de Jó da parte de Satanás, nem seus meios terríveis cumpriram sua previsão. Jó manteve sua integridade e não amaldiçoou a Deus. Parece que o esforço final de Satanás foi semear uma semente de desconfiança ou desespero no coração da esposa de Jó, levando-a a dizer: amaldiçoa a Deus e morre. Mas o Senhor tinha outras razões para permitir que Satanás fizesse o que ele fez. Ele desejava o bem e a bênção de Jó. Ele viu algo em Jó que era um obstáculo para essa bênção. A bênção que o Senhor reservou para Jó era muito melhor do que Jó podia obter por sua própria justiça. Esse plano exigiu uma aprovação para que Jó cessasse sua própria justiça e se apegasse somente a Deus. Os três amigos são os agentes usados por Deus para continuar a aprovação. Os três amigos de Jó. Depois que Satanás terminou tudo o que pôde fazer, os amigos de Jó vieram consolá-lo. Mas, em vez de ajudar diretamente Jó, levando-o a Deus, eles usam sua própria experiência, lógica e tradição. Seus esforços para ensiná-lo porque todas essas coisas aconteceram. Seus esforços para ensiná-los porque todas essas coisas aconteceram, sendo imprecisos. Só poderiam levar Jó a um caminho de resistência e justificação própria. Embora suas palavras sejam muitas vezes verdadeiras em si mesmas, elas erraram o motivo da aprovação. O poderoso trabalho de Deus em nossa vida é grande demais para ser explicado pelo entendimento humano. Precisamos entrar no santuário para aprender por que Deus permite provações. Deus usou os três amigos para trazer para fora de Jó o que ninguém mais podia ver. Isso era necessário para revelar o que precisava ser exposto e julgado. Jó, em sua defesa contra as suas acusações erradas, erroneamente atribuiu injustiça a Deus. Jó 27:2. Era correto que Jó sempre procurasse ser justo e reto, mas defender-se estava errado. Só Deus é nosso juiz. Nenhum homem colocado em provação é, ao mesmo tempo, o avaliador ou juiz. Quando começamos a nos defender, com certeza erraremos, embora seja especialmente difícil não defender a posição de alguém quando as acusações são falsas. Deus foi fiel em ter em mãos um homem que o apresentaria
apropriadamente no momento correto. As palavras fiéis de Eliú. Geralmente, só depois de termos parado de falar é que começamos a aprender. E Eliú espera sabiamente por este momento. Antes de começar a falar. E Eliú espera sabiamente por este momento, antes de começar a falar. Ele começa justificando a Deus e depois aponta os erros de Jó e dos seus amigos. Ele não assume uma posição de superioridade e dureza, mas fala como alguém feito de barro. Ele é cuidadoso em não acusar Jó das coisas invisíveis em seu coração. Antes, ele pega apenas o que cada um disse e fala fielmente a verdade. Depois de dar a Jó a oportunidade de responder, Eliú conclui o discurso com uma admoestação para temer a Deus. Ele realmente traz Jó à presença de Deus, e então ele também se cala. O Senhor então assume de onde Eliú parou. Ele traz Jó para um entendimento mais completo de quem ele é e do seu grande poder. Jó reconhece sua própria condição vil após o primeiro discurso. Depois do segundo, Jó vê a Deus como ele é e é restaurado ao Senhor. O grande propósito de Deus abençoar poderia então ser graciosamente derramado na vida de Jó. Ele, então, percebe o dobro de tudo, ele, então, recebe o dobro de tudo que ele havia perdido durante a provação. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15, 4. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. Dá para mais um tópico, né? Falta 5. O santuário e o mar, os dois caminhos de Deus. Salmo 77, do 13 ao 19. Seu caminho está no santuário, e o seu caminho é no mar. A grande diferença entre os dois casos. Primeiro de tudo, o caminho de Deus está no santuário, onde tudo é luz, tudo é claro. Não há nenhum erro ali. Não há nada no menor grau que seja perturbador ao espírito. Pelo contrário, é quando o pobre aflito entra no santuário e vê as coisas ali à luz de Deus e ele vê o fim de todo o resto. Tudo que está emaranhado, o fim do qual ele não consegue encontrar na terra. Nós temos a mesma coisa no Salmo 73. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Isto é, no santuário de Deus, tudo é entendido, por mais difícil, provador e doloroso que seja em relação a nós mesmos ou aos outros. Quando uma vez entramos lá,
estamos no lugar da luz de Deus e do amor de Deus. E então, qualquer que seja a dificuldade, entendemos tudo sobre isso. Mas não é só o caminho de Deus no santuário. E quando estamos lá, tudo é descanso e paz. Mas o caminho de Deus está no mar. Ele anda onde nem sempre podemos rastrear seus passos. No mar, Deus se move misteriosamente às vezes, como todos nós sabemos. Existem maneiras de Deus que são propositalmente para nos provar. Não preciso dizer que não é de modo algum como se Deus tivesse prazer em nossas perplexidades. Nem é como se não tivéssemos nenhum santuário para nos aproximar, onde pudéssemos nos erguer acima delas. Mas ainda há muito nos caminhos de Deus que devem ser deixados inteiramente em suas próprias mãos. O caminho de Deus é, portanto, não apenas no santuário, mas também no mar. E, no entanto, o que encontramos, mesmo em conexão com os seus passos no mar, é: guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Isso foi através do mar. Depois foi através do deserto. Mas foi pelo mar. O começo dos caminhos de Deus com o seu povo estava lá. Porque do princípio ao fim, Deus deve ser a confiança do santo. Pode ser uma lição inicial de sua alma, mas nunca deixa de ser a coisa a se aprender. Deu horário de não terminar esse tópico logo, né? É isso que eu ia falar. Já são 9h31. A gente poderia deixar esse aqui no santuário para continuarmos, se o senhor permitir, na próxima semana. Próxima reunião, né? Combinado. Combinado. Certo. Tirar a gravação aqui.